Sabe exatamente o que é o Oscar, que o Oscar é a festa da injustiça, eu acho, né? E se derem pra mamãe ou pro filme, ponto pra eles, eu acho. E não dá um friozinho na barriga, Fernanda? Me dá quando eu... Hoje, por exemplo, na hora do jornal, hoje eu estava vendo e passaram cenas do Central com ela lendo a carta, que ela diz que ela tem saudade do pai dela, e o personagem do Central é tão perto da nossa família. Me dá muito menos pelo Oscar e muito mais por ela ter feito esse filme, pelo Brasil ter produzido um filme à altura do talento dela. Ela disse uma coisa tão bonita outro dia numa entrevista: nós somos maiores que o Oscar. O Oscar é uma festa típica americana, como o carnaval é nosso, mas mais incrível é ela ter feito essa Dora. Só ela faria uma Dora porque ela vem de uma família como a Dora, sem pena de ser a Dora. Então o frio na barriga foi de ver o filme, muito mais do que de ver o Oscar. Curiosidade pela vida. Você não acredita em Deus? Eu acredito naquele Deus antes de Cristo, assim, num Deus enigmático, num Deus metafórico, que dialoga com você na vida, quase faz mal a você, o Deus do José e seus irmãos, assim, que pega o José e joga no fundo do poço. Embora o José saiba que ele é o escolhido, ele vai para o fundo do poço porque ele vai sair melhor dali. Então eu acredito num Deus hebraico, sei lá, um Deus que dialoga com a gente, não Ele dialoga Deus cobra. Não, dialoga no sentido, você acha que você é o escolhido, então vai para o fundo do poço agora. Mas Deus aí depois ele dá você. subsídios para você sair do poço muito melhor do que quando você caiu lá dentro. Não, porque o José quando cai no Purga, você vai purgando até ficar melhor. Quando cai no poço, ele é um imbecil. Ele é... Então, vai purificando até... Não, ele é um ingênuo, ele acha que ele é um escolhido porque ele é lindo e maravilhoso. Ele cai no poço e ele aprimora Você tem uma ideia de fênix? Você sempre... Eu acho que sim, acho que a ideia de Deus é a ideia de fênix, mas de te matar. Você falou que acredita num Deus que dialoga com você. Você já dialogou com Deus? Você sente isso? Acho que eu vivo dialogando com Deus, eu vivo falando, o que você quer de mim? O que você quer de mim? O que ele responde? Aí ele responde assim, vai por ali. É isso, por exemplo, como fazer uma novela como Selva de Pedra, que era uma novela muito ruim. Ele fala, vai lá e bate. A Selva de Pedra foi um fundo do poço para mim. Mas ele vai me dar um prêmio em Cannes e fala assim, não, você tem fortuna, mas você está falando mal dela. Bendiga a sua fortuna. É um Deus que diz, bendiga o que você tem, fale bem da sua herança. É um Deus do bem dizer, entendeu? O macho, homem antigo, como se conhece, esse virou um ser quase pré-histórico. Mas os homens modernos, eu gosto muito quando eles têm o seu famoso lado feminino. Acho que isso dá muita inteligência a um homem. Quanto mais macho, eu sinto que a burrice vai solidificando ali. O cara fica mais tosco. E eu acho que os homens que não têm medo dessa mudança sexual que houve no século são mais inteligentes, mais interessantes. Eu acho que quem está meio perdido hoje é esse branco libertário. São pessoas como eu. E também do ponto de vista intelectual. Eu olho o programa do Mano Brown. Mano Brown sabe exatamente o que ele quer, o que ele está fazendo. O problema é que o intelectual branco, antes ele era o porta-voz do povo. Ele era livre, superior e porta-voz do povo. E hoje o povo fala por si. O Mano Brown vai lá e faz aquele programa educativo. Eu ouço aquele programa como educação. Eu ouço o Silvio Almeida falar. E aí eu me pergunto, o que eu faço com a minha liberdade? Essa é a questão. A questão é menos... Eles estão achados. Quem está perdido somos nós. Me tornei uma pessoa mais calma. Quando a gente é novo, a gente é muito ansioso, sabe? É chato até. Tem muita ansiedade, você tem muito medo de não acontecer, você não sabe bem o que você tem que fazer para estar no mundo. Você é imaturo mesmo. E a idade é uma beleza, sabe? Você fica um cara mais calmo mesmo, mais consequente, você caga menos regra, você tem menos certeza das coisas. A máxima lá do Nelson Rodrigues é verdade, jovens envelheçam. Ao mesmo tempo, a força da juventude é uma coisa que você perde. Mas eu acho que há
Isso, não sei, acho que é desde os anos 60, não sei, esse culto ao jovem, né? Sim. A juventude, essa Sim. ideia de que a juventude sempre trará algo novo e revolucionário. É da juventude, mas a juventude também fala muita bobagem, né? A juventude é muito cansativa também, é muito, assim, senhora do que acha, sem saber metade das coisas. E com a idade você aprende como as coisas são relativas, como você não domina o que você deseja, como você não domina. O fim é um pouco sobre isso, sobre como você não domina nada, como a vida te leva de roldão. Isso a juventude não sabe ainda. Então, eu acho que a calma da maturidade é uma maravilha, porque você fica realmente mais humilde com relação ao mundo. Eu acho que quando eu era nova, a gente achava que a opinião pública era a Zona Sul, que o que existia no mundo... E eu lembro que, assim, como era a ditadura militar, a coisa mais importante que existia era a liberdade. Então, era liberdade na escola, os filmes todos eram libertários, o negócio a droga era libertária, o ruim era proibir. E nós crescemos com isso. Só que aí o mundo mudou muito desde a última vez que eu saí. O que antes era a droga libertária lisérgica para abrir a mente virou uma indústria armamentista. Então, o cara da Zona Sul libertário que subia o morro e era amigo do pessoal, ele, de repente, o morro se armou. E o consumo já passa a ser uma coisa meio esquisita, meio alienado de uma classe privilegiada, libertária, às custas. E aí até tem a questão evangélica, que eu falei no coisa que eu dizia que não gostava de crente, jamais repetiria isso hoje, porque os evangélicos ocuparam o lugar onde o Estado faltou. Sim. Se você me perguntar, eu acho triste que demonizem as religiões de origem africana. Isso eu acho uma coisa triste no Brasil e lutaria por um culto evangélico que fosse sincretista. Eu amaria isso. Mas me conta o que você aprendeu sobre a sua própria finitude, assim. Não, eu tô mais velha, né? A gente já está naquela idade que pode acontecer algo, né? Você tem amigos que morrem, você tem parentes que morrem. Na juventude, todo mundo é suicida, todo mundo faz tudo para morrer e não morre, né? Você tenta de todas as maneiras e você não morre. A morte sempre dá a qualquer um de nós a perspectiva épica da vida, porque do homem mais medíocre ao cara mais extraordinário, diante da morte, é emocionante que ele tenha vivido. E da sua? O que você enxergou? Da minha? É. Eu não penso na minha morte. Eu evito pensar. É mesmo? Ai, eu não sei. É aquilo, a morte não há. É linda aquela música do Gil, né? Eu não tenho medo da morte, porque eu não vou estar lá. Eu tenho medo de morrer. Hoje, assim, os meus filhos estão mais velhos. Tem essa coisa dos filhos que meio você pensa em criá-los. Quando eles são bebês, você tem muito medo de faltar. E eu estou experimentando com o Andrucha agora, que os filhos não moram mais com a gente. Então, uma volta à juventude. Eu estou vivendo uma segunda adolescência, Tássia, então eu não ando pensando na morte. Sem ninho vazio, sem essa síndrome. Nenhum ninho vazio. Fernanda, o que você veio fazer aqui hoje? Veio acompanhar o discurso do presidente? Olha, eu estou aqui em Nova York porque eu estou lançando o filme do Walter, eu estava vindo de Toronto e a gente vai apresentar o Ainda Estou Aqui no Festival de Nova York. E aí eu me encontrei com a primeira-dama na residência oficial aqui da Ângela Vieira, e aí ela falou, vai falar, eu falei, o meu sonho era ver, eu sempre assisto pela televisão o Brasil abrindo um discurso na ONU, e aí fizeram a gentileza de arrumar um lugarzinho para mim, então eu, um pouco como representante do Brasil na cultura, como escrevo em jornal, então eu estou aqui vendo um pedacinho do mundo. Qual a expectativa aí para o discurso do presidente? Nossa, no mundo que parece que enlouqueceu, né, gente?
Acho que é uma expectativa para ele falar sobre a questão do mundo. Acho que as urgências do mundo mudaram, né? Então, um pouco que a ONU tem que acompanhar isso. E no mundo tão bélico atualmente, com tantas ameaças naturais e o destino mesmo da humanidade, eu acho que o Lula é um presidente antenado com esses problemas e que está aqui na ONU pedindo que a ONU atente para isso. Você chegou a espero um discurso bonito com relação a esse momento. Ontem, a escalada da guerra no Líbano, né? E a campanha para a prefeitura no Brasil atingindo uma escala de agressividade que a gente tem que frear, né? Você chegou a conversar com o presidente Lula? Não, ele não tinha chegado. Você, filha de quem é, decidir ser atriz com 18 anos, quando você olhava no espelho, o que você via? Bochecha. Imensa, né? Nanda, você topa terminar lendo um trecho do Eu livro? troco tudo com você. Oba! Vocês querem que eu me retire? Não, Sérgio, fica. É porque ela sabe que eu sempre topei tudo por ela. Gente, olha, o Pedro ainda... Eu vou fazer uma história elevada, sublime, e aí eu vou fazer um roman clé sobre a gente, Pedro. Um romã a 7 chaves. Gente, o primeiro amor a gente nunca esquece. Ah, meu amor.